uma vez. É um imenso prazer fazer parte dessa festa de luz em que toda a casa espírita recebe e possui. Na noite de hoje nós preparamos um tema dos mais difíceis e que a Sandra teve a oportunidade de falar aqui na oração, que é o perdão. Então nós vamos falar do perdão de Jesus, ou o perdão em Jesus. Para falarmos do perdão, ou do perdão em Jesus, nós vamos colocar aqui duas pequenas histórias, a começar por uma passagem evangélica das mais conhecidas, das mais faladas aí, e que está no capítulo 8º do Evangelho de João, que é a passagem da mulher adúltera, e que Humberto de Campos teve a oportunidade de narrar ou de confirmar alguns fatos que os historiadores procuravam, que João foi testemunha ocular do fato, porque essa passagem só entrou de fato no Evangelho depois do concílio, em que os historiadores buscavam os testemunhos, os pergaminhos, e de fato concluíram que sim, a história narrada da mulher adúltera era verdadeira, e ali colocada no capítulo 8º do Evangelho de João, e que começa assim, e que você também pode conferir no capítulo 13 do livro Boa Nova, psicografado por Chico, e que tem também algumas inserções bastante interessantes, e que começa mais ou menos assim, que Jesus caminhava pregando, espalhando a sua palavra, quando os fariseus e os saduceus, que sempre o tentaram. Como é curiosa a vida, porque nós passamos grande parte da nossa vida tentando espelhar as nossas características, as nossas imperfeições nos outros, já percebeu? Que refletimos nas pessoas aquilo que é um defeito nosso. Ah, aquela pessoa é isso, é aquilo. Bem, na verdade, estamos enxergando o que nós não temos nele. Então, os fariseus e os saduceus gostariam muito, era em verdade, de tentar Jesus, de tentar colocar Jesus, o nosso governador, em xeque, ou fazer com que ele entrasse em contradição. Por várias vezes isso aconteceu e foi narrado, como podemos ver, em uma conversa entre um doutor da lei e Jesus, em que ele pergunta qual é o maior dos mandamentos, esperando que Jesus elegesse um entre os 10, para que os outros ficassem menores. Ao que Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo, faze isso. Então, nesse momento, os fariseus levam a Jesus uma mulher encontrada em adultério, e na lei mosaica, segundo eles dizem: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada. Que dizes tu? Em verdade, dando uma olhada na lei mosaica, lá está escrito que os dois criminosos, porque ninguém adultera sozinho, ninguém comete adultério sozinho e deve ser apedrejado sozinho. Então a lei mosaica, muito justa, muito correta e mal interpretada, ali naquele instante, foi colocada apenas para uma pessoa, a mulher, a figura da mulher que era, ou é, um objeto do homem, e que há muito pouco tempo não tinha nem alma, não poderia ter direito a voto, e agora muitas delas voltam e adquirem os seus direitos e brigam pelos seus direitos. Então ali está a mulher, colocada diante do mestre para o seu julgamento. O mais curioso da história é que em nenhum momento há relatos de que essa mulher pediu clemência, que em nenhum momento da história há relatos que essa mulher pediu absorção, pediu para que alguém não a condenasse. Não há relatos na história que essa mulher tenha, pelo menos, falado alguma palavra do tipo: não sou culpada, não fui eu, não estava lá. Ela entendia a sua culpa e ela esperava ali o julgamento. Claro, aterrorizada, porque sabia que a sua morte seria lenta e dolorosa. Mas então Jesus, sem dizer nenhuma palavra àquelas pessoas que tentavam o mestre
em contradição, porque se ele dissesse que sim, que se cumpra a lei mosaica, estaria Jesus em contradição com seus próprios discípulos que ali o acompanhavam. Porque se Jesus pregava a caridade, o amor ao próximo, por que Jesus condenaria uma mulher à morte? Mas se Jesus dissesse que não, eis ali o ponto que os fariseus queriam para que eles pudessem condenar o mestre. Lembrando que na época, a pena de morte só era proferida pelos romanos, mas poderia ser denunciada pelos homens do Sinédrio, os doutores da lei. Poderiam averiguar que qualquer do povo, em não cumprindo a lei ou transgredindo a lei, poderia ser levado ao julgamento e condenado à morte. E era isso que aqueles homens queriam, porque se encontravam ali diante de um mestre, e Jesus desafiava a todos, com a sua palavra apenas, com as suas ações mais ainda, porque é curioso notar que muitos pensamos que Jesus foi um grande historiador, quando na verdade Jesus foi um grande trabalhador. Jesus, mais do que falou, ele fez, mais do que palavras, porque as palavras comovem e o exemplo arrasta, Jesus executou. A todo instante das passagens você percebe Jesus trabalhando, indo de um lugar a outro, pregando. Em nenhum momento do seu evangelho percebe-se que Jesus não está executando uma ação, ou seja, ativo, dando exemplo. E ali era a mesma coisa. A mulher, em pânico, aguardava o seu julgamento e as pessoas esperavam uma resposta de Jesus. Quando então ele profere a famosa frase: quem dentre vós que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Mas Jesus conhecia, assim como conhece hoje, o íntimo de cada um de nós. Jesus conhece a todos nós, um a um. Foi ele mesmo que disse: ergo bono pastor sum, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas uma a uma. E ele conhece hoje cada um de nós. E devemos então começar aqui a entender o grande perdão de Deus e de Jesus para conosco. Porque assim como aquela mulher não recebeu o julgamento, nós temos todos os dias o perdão do Mestre. Já parou para pensar que nós não recolhemos a nossa colheita toda de uma vez? Que Deus é tão bondoso conosco que permite espalharmos as nossas dívidas por inúmeras encarnações, porque ai de nós se tivéssemos que colher cada uma das nossas más plantações, todas de uma vida só. Quão sofrimento nós teríamos. E aquela mulher estava ali, e Jesus, que conhecia o coração de cada pessoa, porque é o nosso governador, porque naquela época já entendia a nossa pequenez e ainda entende. Não disse mais nada, abaixa na areia. E aí Humberto de Campos, no capítulo 13 de Boa Nova, consegue transcrever isso de maneira interessante. Conhecendo Jesus as características das pessoas ali, ele começa a escrever na areia com o seu dedo. E há um fato histórico aqui a ser narrado, que uma única vez que Jesus escreve alguma coisa nas passagens evangélicas é essa. Jesus escreve na areia porque Jesus apenas agiu e falou, não escreveu. Há de se notar que uma outra vez que uma coisa foi escrita foram os 10 mandamentos. Disse a história que Jesus escreveu com o seu dedo na pedra para Moisés, e assim Moisés o fez em leis. Então volta Jesus naquele instante e começa a escrever ali na areia a característica do coração de cada pessoa: hipócrita, ladrão, adúltero, traidor. E as pessoas que eram tocadas nos seus sentimentos iam lendo as características e uma a uma foram saindo. O mais curioso das passagens evangélicas é que
O Evangelho de João fala, e Humberto de Campos também, que foram saindo dos mais velhos aos mais novos. Veja que trecho interessante. Foram saindo um a um, dos mais velhos aos mais novos. E por que dos mais velhos aos mais novos? E aqui a gente começa a entender o perdão. Porque quando se fica mais velho, se compreende mais rápido, se entende melhor. Porque quando se é novo, o orgulho, a vaidade ainda está preso dentro de nós. Percebe? Que quanto mais velho vamos ficando, maior é a percepção. As palavras já não nos atingem tão mais. A percepção do mundo e das coisas vai ficando mais aflorada. Então ali, quando Jesus escrevia a característica e tocava cada pessoa, porque o seu magnetismo envolvia toda aquela multidão que ali estava, Jesus ia escrevendo a característica e a pessoa ia percebendo que sim, ele era muito sujo, ele também tinha pecados demais para condenar aquela mulher adúltera. Porque Jesus não fez uma pergunta, ao contrário do que muitos pensam. Jesus fez ali uma afirmação. Quem aqui não tem pecados, que atire a primeira pedra. Quem dentre vós, que está livre de erros, de ações malfazejas, pode condenar a mulher que aqui está? Lembrando que aquela mulher não deveria estar sozinha ali. Deveria estar acompanhada. Porque o adultério dela foi cometido por uma outra pessoa em conjunto. Então Jesus começa a escrever as características e as pessoas vão uma a uma indo embora. Quando então Jesus vai até a mulher e acontece ali o famoso diálogo. Jesus pergunta àquela mulher: mulher, cadê aqueles que o condenaram? A mulher abre os olhos de pânico, olha em volta, só resta ali Jesus e alguns discípulos. Então ela diz: foram embora, Senhor. Então Jesus olha firme para ela e diz: eles não o condenaram, eu também não o condenarei. Veja que Jesus em nenhum momento anui com o fato que ela fez. Porém, Jesus perdoa ela e compreende o seu erro. E estende ali uma mão amiga. Porque quem de nós não está sujeito ao erro? E quem de nós, quando caímos, não esperamos muitas vezes por alguém para nos ajudar a levantar? Então Jesus ali em nenhum momento foi a favor do pecado, mas foi ao encontro do pecador. Porque Jesus um dia disse a Pedro: Pedro, vá até aquela casa e faça uma oração e cure uma menina doente. Então Pedro vai e volta assustado. Jesus pergunta: Pedro, fizeste o que eu pedi? Então Pedro diz: não, Senhor, eu fui maltratado pela mãe, fui xingado pelo pai, fui espancado pelos irmãos e a moça não queria saber das minhas palavras, então eu desisti. Então Jesus conversa com Pedro dizendo: Pedro, eu vim para os doentes. Os sãos, esses não precisam de mim nem da minha palavra. Então ali estava Jesus ao encontro do pecador, mas em nenhum momento anuindo com o pecado. Porque ele estendeu a mão a ela e disse: eu não te condeno, mas também não estou concordando com o que você fez. Vá, não peques mais. Porque assim ele falou também para os cegos e para os paralíticos aos montes que ele curou. Vá, e não tornes a fazer isso para que algo de pior não te aconteça, sabendo Jesus que nós tornaremos a errar. Ele nos deixa a mensagem: você caiu, eu vim aqui ao seu encontro, levanta, mas vá, e não peques mais. Mas
seminário na Bahia e eu tive a oportunidade de assistir, continuou essa história. E pela voz dele eu escutei a continuação da história, porque no Evangelho de João, a continuação é um diálogo entre Jesus e os fariseus. Mas Divaldo Franco teve a felicidade de narrar aquilo que eu vou contar aqui com as minhas poucas palavras, em que essa mulher encontrou nos olhos de Jesus um brilho, assim como Emmanuel disse nos seus 5 livros que narram a sua vida. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. E em Paulo Estevão, na pele do senador Públio Lentulus, Emmanuel diz que, estando ele distante de Jesus na multidão, Jesus de longe olha nos seus olhos, e aquela imagem ele nunca mais esqueceu. Porque aquele que olhar nos olhos de Jesus vai ter o seu coração modificado para sempre. Assim nos narrou Emmanuel em suas obras. Assim aconteceu com aquela mulher. E assim narrou Divaldo Franco no seu seminário. Que a mulher se levanta, segue adiante, vai seguir a sua vida, vai morar numa pequena casa, numa casa modesta e humilde no caminho, e começa a pregar a boa nova do Cristo. Então aquela casa do caminho era uma referência ali, porque aquela mulher atendia aos leprosos, aos doentes, aos necessitados, dividia o pouco que ela tinha. E as pessoas ali daquela região sabiam que existia ali, naquela estrada, uma pequena casa, e que tinha ali uma mulher guerreira que atendia a todos os necessitados que lhe batiam. E eu fico pensando como às vezes, a grande oportunidade bate à nossa porta e nós transferimos a grande oportunidade de ajudar para os outros. Já percebeu como é fácil? Às vezes a pessoa te procura lá na praça, pegando um exemplo aqui de Santa Fé. Estamos nós lá na Praça Salles Filho, e uma pessoa doente, necessitada, nos procura, e a gente transfere. Não que isso seja bom ou ruim, mas o ato de ajudar para outrem. Ah, já sei. Procura o seu gentil lá no centro. É um bom homem, ele vai te ajudar. E a responsabilidade está vindo para nós. Que maravilha que possamos passar para quem de fato nós sabemos que tem a responsabilidade, mas muitas vezes é para nós ajudarmos. É para que nós executemos a ação. E assim, naquela estrada, aquela mulher passou muitos anos da sua vida auxiliando, dando uma palavra amiga, falando da boa nova do Cristo. Quando, muito tempo depois, um homem marcado pela lepra caminhava, cheio de chagas, era dia e os leprosos não suportavam o dia, porque o sol castigava muito. O homem cai na estrada e um viajante lembrou: aqui, nessa estrada, na casa do caminho, tem ali uma senhora que ajuda os leprosos. Então leva ele, aquele homem doente, à casa daquela senhora, já senhora. Então a mulher recebe aquele homem e começa a curar-lhe as feridas. E aquele homem então começa a narrar a sua história, dizendo: Senhora, o meu coração vive amargurado por anos. Ah, Senhora, eu cometi muitos erros, mas o maior dele foi ter deixado a minha esposa ser apedrejada por falhas que eu contribuí para que ela mesma fizesse. Eu deixei a minha esposa ser apedrejada pelo adultério e nunca tive a oportunidade de pedir-lhe o perdão. Então a mulher reconhece na voz, naquela face tomada pela lepra, aqueles olhos lhe eram algo coincidentes. Então ela percebe ali a figura do marido. Então aquele homem narra a história e aquela mulher tem a voz embargada, não consegue dizer nada e espera o homem narrar a história. Ah, Senhora, queria eu, pois, poder pedir-lhe pelo menos o perdão e dizer
que eu pensei nela por muito tempo, que eu não deveria ter feito o que fiz, que fui cruel e muitas vezes não fui companheiro. Ah, Senhora, a lepra está me devorando e eu não terei a oportunidade de perdoar e nem de ser perdoado. Então a mulher tem um súbito, uma voz lhe sai da garganta, ela diz: sou eu, sou eu. Então ela abraça aquele homem, ele limpa o pus dos olhos da lepra e enxerga nela a figura da esposa já velha. Dá-lhe ali o último suspiro, ela lhe aperta no peito e diz: eu perdoo, eu perdoo. E assim Divaldo narra a continuação da mulher adúltera, como a mulher que soube perdoar em Cristo. Porque Jesus olha para ela e diz: vá, não peques mais. Porque Jesus a perdoou. E ela também usou do seu coração para perdoar. Mas na continuação do Evangelho de João, Jesus continua a conversa ali com os fariseus. E eles falam do perdão, e eles falam da proposta, do testemunho. E Jesus pergunta a eles: eu sei de onde vim, eu sei para onde vou, mas vós não conheceis. Então, eles continuam o diálogo ali com Jesus. E eles falam: mas vós é testemunho de você mesmo, e assim não serve, assim não está. Então Jesus olha para eles e diz: segundo a sua lei, segundo a lei mosaica, para testemunhar basta o seu testemunho e de mais uma pessoa. E eu dou o testemunho de mim mesmo, e meu Pai também dá. Mas vós, quem há de testemunhar por vocês? Então os fariseus perguntam a Jesus: quem é seu pai? Então Jesus responde: vós não conheceis nem a vós mesmos. Quem dera é o meu Pai. Porque se conhecesseis meu Pai, também me conheceriam. Olha que palavra linda. O dia que passarmos a conhecer, a compreendermos Jesus, conheceremos então a Deus e a sua misericórdia e o seu perdão. E assim somos. Muitas vezes passamos, assim como na história narrada por Divaldo, uma grande parte da vida sem perdoar. Conheço histórias de que irmãos passam uma vida sem conversar com o próprio irmão. Mas aqui digo que o primeiro que deve receber o seu perdão é você mesmo. Ah, sim. Você deve pedir perdão para você mesmo. Pela incompreensão que de repente você tem. Pela quantidade de ações que você provoca em você mesmo. E eu tenho a felicidade de, muitas vezes, abrir o site da Mansão do Caminho e ler lá o testemunho do tio Nilson, o companheiro de Divaldo por quase 60 anos de caminhada. E ele lá, no seu testemunho, já desencarnado, dizendo: quanto tempo eu perdi na terra. Eu fico imaginando se ele, companheiro de Divaldo por mais de 60 anos, disse que perdeu muito tempo na terra, imagine eu. Então eu peço perdão a mim mesmo, por ser tão frágil. Mas muitas vezes, nós esperamos que Jesus venha ao nosso encontro, para dizer-nos: vai, não peques mais. Então, para confrontar essa ideia, a ideia do perdão, Humberto de Campos, no livro Parnaso de Além Túmulo, nos deu uma mensagem que aqui eu vou narrar as minhas emoções. Era uma tarde bela, e um homem belo chegara na cidade. Com o seu resplandecer, falava à multidão. E a sua voz suave, como o mar,
que tocava na areia, exauria, e as pessoas ali hipnotizadas por aquela voz, ouvia aquela melodia suave. Quando então uma mulher muito bela, muito esguia, chega diante daquele homem e diz: és um viajante, tu és um viajante, e eu, que sou uma meretriz muito conhecida aqui da região, gostaria de convidar-te para ir hoje à minha casa. É o meu aniversário, e eu nunca vi homem mais belo que tu, e gostaria então de convidar-te, vós, que acabaram de chegar de viagem porque os seus pés estão tomados do pó da estrada e o seu rosto coberto pelo suor. Sei então que és um viajante e sei também que és um nazareno. Então quero convidar-te a ir à minha casa. E aquele homem redargue: hoje eu não posso. Mas Nazareno, deixa-me dizer-te, eu neguei o convite célere de um imperador romano, de um homem da lei e de um homem de muitas posses, porque na minha casa só vai aquele que eu quero. Então quero convidar-te a ir à minha casa hoje. Teremos uma grande festa lá. É o meu aniversário. E aquele homem, com os olhos lúcidos, disse: hoje eu não posso. Mas Nazareno, eu dar-te-ei uma cama com lençóis de seda, da mais nobre seda. Eu dar-te-ei uma escrava que dançará nua à sua frente, para apenas ficar da porta contemplando a sua beleza. Venha à minha casa hoje. E aquele homem de olhos lúcidos olha para ela com muita serenidade e diz: hoje eu não posso. Mas Nazareno, quero dizer-te que eu te amo e nunca vi figura tão bela quanto tu. Vem à minha casa. E que a resposta continuava a mesma: hoje eu não posso. Mas em tempo oportuno, que não está longe, assim eu irei. E a mulher então sai embora reclamando e se perde na esquina do templo. E muito tempo depois, 2 anos depois, estava ele colocando ali a sua palavra forte, quando uma senhora bem trajada chega próximo dele diante da multidão, fala algo no seu ouvido e pergunta: você vem? Ele diz: sim, eu vou contigo. Então aquele nazareno segue aquela mulher até as grutas da cidade, onde somente os enfermos e os leprosos ficavam dia e noite, nas grutas escuras, porque ali eram devorados pela lepra. Então aquela senhora aponta para uma gruta qualquer, é ali. E ele sai daquele fenômeno claro e escuro. Era dia, mas ele entra naquela gruta escura e procura pelo som da voz de uma mulher que range as dores baixinho. Então, meio que as apalpadelas, ele chega próximo de um corpo tomado pela lepra, encosta naquela mulher. Quando passa a mão no seu cabelo, ele sai da mão dela, porque a doença o comia. E a mulher dá um grito: que queres de mim? Foge! Se viestes por causa do perfume e do sândalo, eu não tenho mais. Se viestes por causa do meu carinho e do meu colo, eu não tenho mais. Veja o que os homens fizeram comigo. Mas se viestes por caridade, foge. Foge, porque os homens não compreenderão. Vejam o que eles fizeram comigo. Então, aquele homem de olhos lúcidos
a voz sobre aquele corpo podre, dizendo: eu vim para atender ao seu chamado. Então aquela mulher limpa a lepra, limpa o pus dos olhos, abre os olhos, arregala e diz: Nazareno belo, tu viestes, mas é tarde, Nazareno. Eu acendi uma lâmpada na porta da minha casa para iluminar o seu caminho e te aguardei. Porque naquele dia que eu olhei nos seus olhos, nunca mais fui feliz em ser uma meretriz. Nunca mais consegui realizar as minhas ações em paz. Os seus olhos não saíam da minha imagem, Nazareno. Ah, é tarde para nós. Então aquele homem projeta sua voz sobre aquele corpo, dizendo: eu vim atender ao seu chamado. Eu te amo. Ah, Nazareno, muito obrigado pela sua visita. Mas o tempo foi-se para nós. É tarde. Então Jesus pega aquela mulher no colo, aperta em seu peito e carrega ela para fora da gruta. É dia. Ela tampa os olhos da luz, da vergonha da lepra. Então Jesus abre-lhe os braços, deixa os seus olhos para ver a luz e diz: eu te amo. E hoje, já que o seu corpo não serve nada para mim, dá-me sua alma. Dá-me sua alma, mulher. Então ele aperta no peito. A mulher dá o último suspiro e viaja em direção do infinito. E ali, Jesus dá a ela aquilo que muitas vezes nós estamos esperando também: o perdão, o amor. Muitas vezes nós queremos Jesus, mas nós não estamos preparados para Ele. Muitas vezes nós buscamos de forma perturbada um Cristo, como a mulher procura o Cristo. Vem à minha casa, é o meu aniversário, eu tenho ouro, eu tenho uma escrava a te dar. E Jesus diz muitas vezes para nós: hoje eu não posso. Me busca de forma errada, mas hoje eu não posso. Então o perdão das duas histórias está embutido no fato de olharmos para o espelho e entendermos que nós devemos compreender a nossa pequenez e procurarmos sim Jesus na sua forma mais pura, porque a todos os dias vamos cair e vamos levantar. Vamos cair e esperamos que alguém, que pode ser você, com uma palavra amiga, com um olhar sincero, com uma atitude honesta, estender a mão, sem censura, dizer à pessoa: vá, não erres mais. Porque conta uma anedota que a mulher ficava da sua casa olhando os lençóis sujos da vizinha, comentando com a sua neta, dizendo: vê aquela mulher como é porca, olha os lençóis dela como são sujos. E um dia a neta, encucada com aquilo, com aqueles comentários, vai e lava a sua janela. Então a mulher, a avó, olha e fala: nossa, ela lavou a roupa. E a neta disse: não, vó, eu limpei a sua vidraça. E muitas vezes assim somos nós. Projetamos nos outros as características que são nossas. Mas Jesus nos ensina nas duas histórias, sem censura. Erraremos todos os dias. Mas o perdão deve ser dado, assim como Jesus deu, sem perguntas, sem condenações, sem censura. Perdoai a você primeiramente, a cada um, por perder tanto tempo na terra,
depois perdoai. Aquele que te cerca, sem censura, para que depois possamos estender esse perdão a todos. Assim nos ensinou Jesus. Vamos todos e não pequemos mais. E quando procurarmos Jesus, que possamos estar então em condições iguais à daquela mulher, com o coração puro, e que Jesus possa nos dizer: eu vim para atender ao teu pedido, eu também te amo. Vós que sois pecador, mas que não estaremos livres de fato do pecado, mas que possamos corrigir agora. Perdão. Eis o perdão em Jesus. Eis a proposta, então, do nosso tema. E que possamos aprender todos a perdoar, sem censurar, sem olhar os erros, sem questionar. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.